Bom dia, Mili. Um abraço para você, para Demário. Bom dia, Letícia. Deus abençoe, querida, paz. Beijão para você, para Vitor, para os meninos. Leozão. Paz, meu irmão, Deus abençoe. Beijo para você e para Kelly. Quando espero a chuva chegar, tu vens com o teu vento. E aí, Leo? E essa barriga, Leo? Deus abençoe. Jande, bom dia. Deus abençoe, nego. Quando espero tua voz estronda, tu vens com silêncio. Bom dia, Aninha. Bom dia, Tati. Eu espero em ti. Embora sem saber. Tiagão, bom dia, paz, meu querido. Como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Convida outras pessoas, gente. Compartilha aí. Quando espero o mar se abrir, vejo os meus pés sobre as águas. Quando espero o fogo arder, ouço a brisa suave. Oi, Goda, Deus abençoe, querida, bom dia. Eu espero em ti. Embora sem saber, como tu dirás, eu não sei, mas esperarei. Mesmo sem saber, como tu dirás, dentro de mim reinará a tua paz. Oi, Robin, que me faz saber que esperar em ti é sempre caminhar. Caminhar. Contigo eu vou. Eu espero em ti. Bom dia, primo Marcelão. Embora sem saber, como tu dirás,
esperarei. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Bom dia a todos. Paz de Cristo. Deus possa abençoar a vida de cada um. Deus possa abençoar a vida de cada um. Em nome de Jesus. Aleluia. Essa música é linda, Leo. Eu também, uma das minhas prediletas aí. Aliás, aquele CD de Palavra Antiga que tem essa música é um CD realmente que eu gosto praticamente todo. Chegou num momento muito legal para nós e para nossa igreja também aqui. Muito legal. Quem curte uma música alternativa, diferente, né? Uma forma diferente de louvores, de adoração. Muito legal, muito legal. Então fica a dica aí do Palavra Antiga para vocês, se é que vocês já não conhecem. Bom dia, Dega, bom dia, Pablo, Deus abençoe. Acho que eu falei praticamente de todos que chegaram aí. Deixa eu ver se eu perdi alguém na passagem. Acho que não. Todos os que passaram eu cumprimentei. Então que bom, gente. A gente vai seguindo hoje mais um pedacinho da nossa... Mais um pedacinho do nosso estudo aí sobre oração. E eu vou dizer para vocês, sem oração fica complicado a gente conseguir perseverar na vontade de Deus. Sem oração fica difícil a gente encontrar força e a intimidade com Deus que a gente precisa para levar a nossa vida. E sem essa intimidade com Deus, sem essa convicção no coração sobre a direção de Deus em algo, você fica muito sujeito a fazer aquilo que o teu coração no momento te pede, ou aquilo que você... Grande Rosalvo, meu caro, e aí, velho, como é que você tá, meu irmão? Deus abençoe. Beijo pra Thay, meu querido. E essa fofura linda, velho, filho de vocês, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Sem oração a gente fica sem forças, inclusive, para poder perseverar na vontade de Deus, ou até para resistir aos dias de luta e dificuldade. E a gente está falando sobre oração esses dias e sobre a questão de como Jesus nos ensinou a orar. Tem alguns vídeos anteriores que você vai poder acessar aí. Eu vou colocar uma hashtag aí para você, uma tagzinha para você acompanhar os outros. Se você quiser pegar os primeiros vídeos, a gente já deve estar esse aqui deve ser o quarto vídeo dessa série, quarto ou quinto, não sei direito, mas é isso aí. Ô Marcinha, que Deus abençoe, uma boa viagem lá no Rio de Janeiro. Pousada Andorinhas aí, sempre maravilhosa, cada dia melhorando mais. Que Deus abençoe sua vida, viu, Marcinha? Breve, quem sabe, Deus permitindo, estaremos aí pela região de Araruama, visitar os nossos irmãos aí. E quem sabe a gente pode mais uma vez ficar contigo aí, Marcinha, viu? Deus abençoe. Então, gente, orar é respirar, aleluia. Orar é respirar. A nossa vida com Deus só subsiste em oração. E Jesus falou um monte de coisa, como eu falei. Depois acesse os vídeos anteriores para você ir acompanhando. Hoje a gente vai falar sobre, dentro do Pai Nosso, a gente vai falar sobre aquele trecho que diz assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aleluia. Vamos repetir essa oração do Pai Nosso, todos juntos? Tá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Pois é, Marcelão, quando eu for por aí, te falo também pra gente se ver, primo. E você indo pra região dos lagos ali,
fale com Márcia aí para vocês se hospedarem lá na Pousada Andorinhas, um preço justo e um lugar muito aconchegante e maravilhoso, viu, primo? Então, assim, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Até aí, nessa oração do Pai Nosso, até esse pedacinho, Jesus está focando na verticalidade, na relação com o Pai. Quando ele vem, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Toda a questão da relação, vamos dizer assim, espiritual com Deus e tal. Então, a gente percebe que oração tem tanto, é tanto composta dessa parte, né, como se fosse uma cruz, né? Vamos imaginar uma cruz com a haste vertical, a haste horizontal. Até agora na oração, você percebe que há uma haste vertical, né? E geralmente na cruz, uma imagem de uma cruz, você percebe que a haste vertical ela é maior do que a haste horizontal. É só uma ilustração para a gente pensar assim, em termos de prioridade. Bom dia, Miquel, Deus abençoe. Em termos de prioridade, a gente sempre tem que estar priorizando a verticalidade, né? Que é através dessa relação com Deus que a gente vai conseguir equilibrar e ajustar todas as demais áreas da nossa vida. Mas também na oração é necessário a questão da horizontal, né? A questão da necessidade terrena, das suas necessidades materiais, e tudo isso deve realmente ser conteúdo dentro da oração, a gente apresentar aquilo que se passa com a gente, né? Então, ele procurou em primeiro, no início da oração, a questão de Deus, do reino de Deus, da vontade de Deus e tal, mas logo em seguida, na segunda parte da oração, você vai ver também ele colocar, o Senhor Jesus ensinando a orar, colocar as necessidades do dia a dia, as necessidades corriqueiras, humanas, do dia a dia, na presença do Senhor. Então, assim, tem gente que pensa assim, eu não vou ficar incomodando Deus com minhas necessidades, coisas fúteis. Eu não vou ficar falando dessas coisas triviais da minha vida com Deus. Não, gente, em nome de Jesus, a gente tem que apresentar tudo diante do Senhor. Inclusive, não é para que o Senhor saiba, mas é para que a gente mesmo, ao conversar conosco na presença de Deus, a gente mesmo se avalie se aquilo está na vontade de Deus ou não. Para que Deus ajuste o nosso coração, nos dê perseverança, paciência. Até aquelas coisas mais terríveis, escabrosas e cabeludas, a gente deve apresentar na presença do Senhor. Porque é Ele que vai fazer com que, através do seu Espírito, tenhamos o nosso coração ajustado. Bom dia, Zinei. Paz, querida. Deus abençoe. O que mais que eu poderia falar? É só a gente não ter cuidado para a nossa oração não ir para o extremo onde você só quer apresentar as suas necessidades e sem procurar a vontade de Deus, né? Então tem um equilíbrio sobre isso aí. Então Jesus começa esse pedaço da oração, onde ele começa a focar as necessidades dele também, apresentando o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que coisa linda isso, né? Primeiro falar da questão do pão. Por que Jesus falou o pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Por que pão? Pedrão, meu querido, paz. Beijo para você, Jesus, meninos. Grande Ananias, paz, meu irmão. Deus abençoe, Kelly. Bom dia, Deus abençoe, querida. Por que Jesus falou pão? Meu irmão, pão existe desde que o homem existe. Pão é muito antigo. Os estudiosos dizem que tem mais de 6.000 anos de idade, o pão. Não que o pão dormido de 6.000 anos, mas ele já tem isso, né? Desde que o homem existe, o pão existe. Que coisa linda isso. É simples, é básico. Aqui em casa, óbvio que agora na época do combate ao glúten, todo mundo está fugindo do pão, corre do pão. Do combate ao carboidrato, todo mundo foge do pão. Mas queira ou não queira, meu irmão, pense aí. Um pãozinho é bom demais, é básico, é acessível, está presente diariamente na mesa e na vida de praticamente todos os povos da terra. Que coisa linda. Que ícone perfeito que Jesus usou para representar na sua oração o pedido por necessidade de pão, do alimento. E ele mesmo se colocou como pão, né? O próprio Jesus diz assim que ele é o pão da vida.
Ele é o pão que desceu do céu. A palavra do Senhor faz várias menções aí sobre o pão, referindo-se ao Senhor, né? O sonho que Gideão teve do pão, que os caras tiveram de um pão caindo sobre o arraial deles lá, né? E Jesus também vai falar sobre si mesmo, dizendo: eu sou o pão da vida, quem crê em mim jamais terá fome. Aleluia. E também o pão representa uma questão básica, gente, né? A gente tem que apresentar diante de Deus inicialmente. Não é que a gente não pode a gente pode apresentar tudo, mas a gente deve estar muito feliz com o básico, gente, né? A gente muitas vezes cria muita expectativa de um monte de coisa da nossa vida e a gente deixa de se contentar simplesmente com o pão que temos para comer e com a veste que temos para vestir. O apóstolo Paulo, ele diz: tendo o que comer e tendo o que nos vestir e onde reclinar a nossa cabeça, não estaríamos com isso satisfeitos? A gente não deve estar satisfeito com o básico, meu irmão. Devemos buscar outras coisas melhores, mais elaboradas e mais, sei lá, rebuscadas. Você até pode fazer isso, mas que isso não seja o centro da sua vida, e nem que você e eu andemos infelizes com relação a isso. Sejamos felizes com o básico, estejamos satisfeitos com o básico, e não infelizes por não termos coisas que são superficiais, supérfluas, desnecessárias. Às vezes a gente fica infeliz porque não tem algo. Em nome de Jesus, seja feliz e apresente isso diante do Senhor, e seja feliz com o básico, e não com luxos e futilidades. Hipólito, meu querido, beijo, Deus abençoe, beijo para você e para Gal. Espero que Gal esteja já bem, me dê notícias aí. Fred, meu primo também, Deus abençoe, Fredão. Fica na paz, meu irmão. Muito prazer, Fred, estar lá com vocês e a Batista Betel, lá no nosso acamp, foi muito bom. Lani também, Deus abençoe, em nome de Jesus. O que mais? Ele fala assim: o pão nosso. Então, o Pai é nosso e o pão é nosso. Jesus reafirma, não só na questão da vertical, mas na questão horizontal, também o ponto. Gente, vai compartilhando, tá? Vocês que vão chegando aí. Tô vendo gente nova aqui. Sheila, acho que... Sheila, não sei se tu já entrou antes, querida. Paz, como é que você tá? Quanto tempo? Ó, Tati também tava aqui até na estante. Pacífico Júnior aí, meu irmão, como é que você tá? Grande Dimas. Nidão, Aroeira. Deus abençoe. Essa questão do nosso é maravilhosa demais, porque tanto na verticalidade quanto na horizontalidade, o que Jesus está dizendo é que o Pai não é só meu, e nem o pão é só meu. Quando você está orando, meu irmão, quando nós estamos orando e quando nós estamos com o coração ligado a Deus, cada vez o seu coração vai ser um coração mais de coletividade, de comunidade. Não de um coração egoísta, pensar somente em você. Sempre que a gente vai a Deus e o Espírito Santo vai nos confrontando, vai nos moldando, a gente vai percebendo que tudo que Deus dá não é somente para nós, mas para todos. Se a gente compreendesse isso, olha, se a humanidade, eu não vou nem dizer a humanidade, velho, sabe por quê? Porque a humanidade é caída, né? A humanidade está caída nos seus pecados, mas se aqueles que já foram reconciliados com Cristo tivessem essa noção, meu amigo, o mundo seria muito diferente do que o que é hoje. Você veja, a gente tem alguns projetos aqui na nossa comunidade, aqui no Aprisco. É uma luta para a gente ir conseguindo manter. A gente vai mantendo com os dinheiros dos dízimos, das ofertas dos irmãos, essa distribuição do pão e do Pai. A igreja existe e abre as portas para que esse Pai Nosso esteja, a ministração da palavra, os cultos, o serviço do culto, esteja disponível a todos.
com as portas abertas ali, e servindo a Deus e servindo ao nosso próximo, estimulando uns aos outros ao amor e às boas obras ali naquele lugar. E o pão nosso também, porque a gente vai repartindo com aqueles que têm necessidade, através da própria igreja, dos projetos da igreja, da nossa fundação que anda junto com a igreja, também a nossa casa de passagem que acolhe pessoas em situação de rua. Você poderia estar mais perto disso. Em nome de Jesus, vamos participar. O pão é nosso. Quando Deus te concede algo, não é só para você, mas para dividirmos com o nosso próximo. Imagine, será que falta alimento no mundo hoje? Será que Deus deixou de prover alimento para o mundo hoje? Ou será que, na verdade, o que há é que não há um compartilhamento, uma divisão, que não há uma preocupação com o próximo? E eu vou lhe dizer, isso não tem que ser feito por governo humano nenhum, não. A gente não tem que ficar instituindo governo humano ou domínio humano para poder repartir o pão para todo mundo, não. Isso tem que ser uma atitude de um coração transformado e tocado pela presença de Deus, do Espírito de Deus. Se você é uma pessoa convertida, você deve ter a plena convicção de que você não deve entrar em oração ou buscar uma intimidade com Deus pensando somente em você mesmo. Por isso que Jesus diz, o pão é nosso. Nós somos muito mais felizes, gente, quando a gente compartilha do que quando a gente estoca e acumula. A gente é muito mais feliz quando a gente dá do que quando a gente recebe. Reparta. Jesus, ele alimentava multidões, pense. E ele não reclamava da pouca quantidade de pão que havia. Pelo contrário. A palavra do Senhor lá na multiplicação dos pães, se você quiser depois dar uma lida, está em Mateus capítulo 15, versos 32 a 38. Mateus 15, 32 a 38. Jesus, ao receber aquela pouca quantidade de pão, dava graças, agradecia, partia o pão e repartia com todos. E ainda sobrava, ainda sobrou no final. Você tem feito isso? Quando Jesus chama-nos a orar e a dizer assim, o pão nosso de cada dia, quando ele fala nosso, ele fala da consciência que devemos ter, de que quando Deus manda provisão, ele manda provisão abundante e é para nós repartirmos. Quando você não entende isso, você vai viver uma vida infeliz ou uma vida de escassez. Né? Então, porque como é que Deus vai confiar os recursos dele na sua mão se você só quer acumular para você mesmo? A Bíblia fala sobre isso, um homem que queria acumular para si mesmo e o Senhor visita ele e diz, louco, essa noite te pedirão a tua alma e que tu tens em depósito para quem é. Eu glorifico a Deus por muitas pessoas que compreendem isso e que têm, de alguma forma, direta ou indireta também, cooperado com essa comunidade aqui que a gente vive e com a nossa vida aqui, para que a gente possa seguir fazendo a vontade de Deus. Que nós possamos fazer isso. Essa é uma prática também dentro da nossa própria casa, na nossa família. É uma instrução que eu dou para as minhas filhas também, porque isso também não deve depender de igreja, nem de placa de igreja, nem de absolutamente nada. Essa deve ser uma condição, a vida do discípulo de Jesus, o repartir o pão. E quando ele diz assim, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, o de cada dia nos dai hoje, isso também nos revela algo maravilhoso. Eu tenho que correr porque a bateria do celular está acabando. É que a gente não tem que ficar, vamos dizer assim, acumulando ou estocando provisão de Deus. Claro, você tem uma pequena reserva, você tem uma pequena poupança, isso faz parte de uma vida saudável. Mas eu estou dizendo assim, aquelas pessoas que só colocam a sua confiança no seu próprio estoque, nos seus próprios depósitos. Não, esse lance o pão nosso de cada dia significa que nós devemos cuidar de cada dia e manter cada dia a nossa relação com o Senhor, uma dependência diária. E não, tipo assim, Deus, derrama uma coisa aqui para eu poder ficar um ano sem te buscar. Como aquele homem da parábola disse, eu tenho já tenho bens para muitos anos. Alma, come, bebe, farta-te. Como se a gente pudesse estocar algo para não depender de Deus. Esse é um comportamento ruim, maligno, não provém do Senhor. Tem muitas pessoas que estão encegueiradas por isso e vão deixando sua vida espiritual de lado, o seu serviço ao Senhor de lado, vão deixando o compartilhar de lado.
até para ajudar alguém tem a maior dificuldade, para manter uma vida de contribuição firme, fiel na sua comunidade de fé, ou ajudar a vida de alguém é difícil, porque nunca basta o dinheiro, nunca, e só está pensando para si, esse não é realmente o comportamento de um servo, de uma serva do Senhor, de alguém que está conectado com o Senhor. A palavra do Senhor, o Senhor Jesus diz assim, ó, basta cada dia seu mal. Desculpa, gente. Se você vê lá em Êxodo 16, um dos ensinos mais maravilhosos, quando o povo estava caminhando no deserto, era que Deus mandava o maná todos os dias. Cada dia ele mandava o maná, se você quiser dar uma olhada. O maná era tipo uma farinha que caía do céu, e dali as pessoas colhiam aquela farinha e faziam, né, pães e comiam e tal. Era a provisão divina para a vida do povo de Deus ali no meio do deserto. Então o maná ele caía todo dia, e as pessoas tinham que pegar somente a porção do dia, fora o sábado que eles pegavam fora na sexta-feira que pegava para sexta e para o sábado. Mas fora isso, era dia após dia. Nós precisamos viver uma vida de dia a dia com Deus, e não de acúmulo. A gente tem que ver uma vida de dependência com Deus dia após dia. Deus quer que a gente esteja conectado com Ele em oração dia após dia, né? Nós precisamos entender que a oração que eu fiz ontem foi a oração da realidade de ontem. E a oração de hoje é a oração da realidade de hoje. O que Deus espera é que nós tenhamos um relacionamento contínuo, presente, espontâneo com Ele, sobre cada situação. O que foi que te aconteceu hoje? O que é que já rolou contigo hoje? Apresenta tudo diante de Deus, né? Deus não vai ficar chateado, não. O que é que tá? Às vezes o assunto é o mesmo de ontem, mas hoje a perspectiva já é um pouco diferente. E ainda que seja a mesma, fala assim, Senhor, para mim não mudou nada de ontem para hoje. Senhor, para mim o que está acontecendo é assim, assado, difícil, isso e aquilo outro. Então a gente vai apresentando essas coisas diante do Senhor, para que a gente possa viver esse dia a dia com Deus, sem acúmulo, sem estoque. Nós precisamos entender o seguinte, hoje é um novo dia, e hoje a gente precisa de novo estar à mesa do Senhor e nos colocar diante do Senhor. Outra coisa também que a gente aprende com o maná, é que o maná caía, mas eles tinham que preparar o pão. A mesma coisa, quando a gente olha e fala assim, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, não significa que Deus vai te dar o pãozinho pronto. Ele vai te dar também todas as condições, o trabalho, a provisão, as portas abertas para você trabalhar também e adquirir o pão. E em momentos de dificuldade, os milagres também chegarão, e a provisão sobrenatural de Deus. Mas quando você fala assim, eu vou orar aqui, Deus vai mandar o pão, alguém vai bater aqui na minha porta. Pode acontecer isso. Nós já passamos por situações, creia você, aqui na nossa família, de acontecer exatamente isso. Quando a gente estava virando na nossa vida ministerial, início de obra e tudo, passamos por muitas dificuldades, muitos apertos mesmo. E já chegou ponto de pessoas usadas por Deus baterem na nossa porta para abençoar a gente com alimento aqui. E é bom quando você passa por isso, que você vê a provisão de Deus. Mas a gente entende que deve ser um trabalho, por exemplo, meu trabalho de cuidar, de edificar, de orar, ministrar a palavra e cuidar espiritualmente daqueles que o Senhor tem nos confiado, eu preciso ter essa convicção. Esse é o trabalho. E através desse trabalho, Deus também vai conduzindo a sua provisão para as nossas vidas, sabendo que nosso trabalho nele não é vão. Falava isso ontem com alguns irmãos, que a palavra do Senhor diz, portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Então, Deus nos dá a possibilidade de ter o pão e também nos dá a responsabilidade de repartir o pão e de alimentar os famintos, alimentar aqueles que precisam. A gente precisa orar para que Deus nos dê abundantemente e que a gente tenha um coração de repartir, em nome de Jesus. Lili, bom dia, Deus abençoe. Chegou aí. Raquel, Deus abençoe, querida, em nome de Jesus. Elane também chegou aqui. Dona Sônia, Deus abençoe, em nome de Jesus.
Então, para você ficar refletindo aí hoje, a gente já chegou ao final. Quem é que coloca a tua mesa? Quando você ora também e fala assim, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É também uma oração de afirmação a respeito de quem coloca a tua mesa e de que pão você está comendo, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu tô comendo, como é que você tá? Eu tô comendo o pão que o diabo amassou. Hoje está repreendido em nome de Jesus. Quem é que coloca a tua mesa? É Deus ou é o diabo? Quando eu falo de mesa aqui, eu estou falando também de realidade diária. Às vezes a gente reclama. Você já viu como criança faz? Às vezes a criança chega da escola, já vi as meninas chegarem da escola, e aí naquele dia Carol preparou um almoço com bastante verdura e tal, não sei o que, apesar de que as meninas não dão tanta dificuldade assim, mas às vezes reclama, né? Poxa, hoje na mesa tem verdura, vem cá. Mas quem colocou tua mesa hoje? Por que você está reclamando disso? Você hoje está passando talvez por lutas e dificuldades. Você não consegue compreender que de alguma forma há uma permissão de Deus para aquilo que você está passando hoje, que você não deveria estar reclamando da tua mesa hoje, daquilo que Deus está fazendo na tua vida hoje, ou do que você está passando hoje. Será que só é grato a Deus no dia que você tem fartura, no dia que você está mais apertadinho, que as coisas não são lá como você espera, que não deu para comprar um queijo, que não deu para comprar, sei lá, uma carne melhor, que você está tendo que ir aí na banana com farinha, como diz a história, tá ruim? Por que não dar glória a Deus em todo o tempo, em toda situação? Precisamos sim confiar no Senhor e confiar no cardápio de Deus para a nossa vida. A vida traz diversos momentos, como você também não tem que se sentir culpado nem infeliz quando Deus te promove coisas maravilhosas, coisas boas, ou quando Ele te permite desfrutar de coisas que são mais elaboradas, melhores, né? Saiba que tudo o que tem que acontecer é que o Senhor e o nome do Senhor precisa ser glorificado. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero fechar aqui com um pensamento. Eu vou colocar isso também. Eu vou colocar um link depois para uma guia de estudo. Esses estudos que eu estou usando como guia. Esse é um estudo que eu fiz em 2013 e a gente está revisando eles aqui, ministrando isso. Diz assim, esse cara aqui chamado Babcock, ele diz assim: por trás do pão está a farinha, por trás da farinha o moinho, por trás do moinho o trigo, por trás do trigo a chuva, o sol e a vontade do Pai. Só temos o pão porque Deus tudo nos provê. Que o Senhor nos abençoe. Senhor, em nome de Jesus, eu quero apresentar a vida dos teus filhos nas tuas mãos, te rogar por todos eles, que nós possamos apresentar diante de ti as nossas necessidades de hoje, essas necessidades aqui terrenas. O pão representa isso, todas essas nossas necessidades terrenas. Que cada um saiba apresentar isso diante de ti com o coração confiado no Senhor, crendo de que o Senhor é provedor dos teus filhos, daqueles que confiam em ti. Que tenhamos também um coração grato e não um coração murmurante, como aquele povo no deserto que reclamava de tudo, reclamava até da provisão do Senhor. Que a gente aprenda a ter um coração agradecido ao Senhor e que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, saber viver essa vida contigo, dia após dia, dia após dia. Muito obrigado, Pai. Abençoa-nos, seja com todos aqui. Tu conheces a necessidade de cada um. Quem precisa nascer do Espírito, ser cheio do Teu Espírito Santo. Quem precisa receber cura, libertação. Quem precisa, meu Deus, hoje tomar uma decisão de conversão na sua vida, arrepender-se dos maus caminhos. Que o Senhor possa trazer cada um à Tua presença para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, gente. Anderson, Cleiton, Deus abençoe. Renata, Deus abençoe. Chegaram aí mais no final. Mila, Deus abençoe. Enfim. E todos os demais que passaram e passarão aí, assistiram ao vídeo sem ser ao vivo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Cristo. Amém.